pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai dar continuidade esse tema de recursos hídricos, né? A gente vai ter algumas características diferentes hoje, tá? Vamos falar de características peculiares dos rios, né? Os tipos de rios, toda essa diferença que a gente tem de um para outro, como é que a gente consegue identificar, tá? Começando, né, com os rios, que são grandes reservatórios, né, que contribuem para a sobrevivência da vida na Terra. Ou seja, os rios são muito importantes tanto para o desenvolvimento da Terra como sobrevivência de vida, né? Eles são atribuídos de forma desigual no planeta. O que eu quero dizer com isso? Não é regularmente, né? Não é todo lugar que a gente tem um rio em grande abundância, tá? O que nos faz pensar na sua importância no cenário mundial, né? Então ele é muito importante, principalmente para aquelas áreas onde a gente necessita do rio, né? E também aquelas que têm muita quantidade de rios, né? Esses rios que compõem esses lugares são muito importantes, tá? Considerando que muitas sociedades percorrem quilômetros de distância para chegar até a água doce, né? Dessa forma, eles devem ser preservados, sendo imprescindível para a vida, né? Então, tem pessoas que têm que andar muitos e muitos quilômetros ou determinados locais, né, para a gente poder ter acesso a esses rios, tá? Conhecendo, né, a parte dos rios agora, a gente tem que identificar, né, o uso desse rio, né? Para que está servindo esse rio nessa determinada região? Ele pode servir para diversas atividades, né, como lazer, consumo humano, transporte, abastecimento industrial, geração de energia, entre outras ações. Então, é uma gama de atividades que a gente pode estar utilizando com os rios, né? A gente tem os componentes de um rio que são muito importantes. É uma base para a gente poder estar analisando como é essa característica do rio, como que ele se comporta, né? Que tipo de atividade dessa daí que eu falei ele vai melhor suprir, né? Então a gente precisa saber a respeito dos componentes dos rios, né? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? A gente tem muitas classificações, né? Quando a gente fala de rios, então é uma aula que pode ser dividida em até 3 capítulos, tá? Isso varia do nível, da parte que a gente está falando, tá? A gente tem os componentes, né, dos rios, como a nascente, a foz, o curso, leito, margens, né? A gente tem a classificação de cada uma delas aí, uma característica peculiar, né? Começando aí pela nascente, como o próprio nome já diz, é o local onde o rio nasce, né? Situado sempre em um ponto mais elevado do terreno. Então é sempre onde o rio nasce, né? Um ponto sempre mais elevado, né? Para a gente ser como uma nascente, né? Para o rio poder desaguar em determinado local, tá? A foz é o ponto onde o rio termina, tá? Então a nascente a gente tem, logicamente, muitas das vezes no topo, né? Na parte mais elevada do terreno, e a foz na parte mais baixa, né? Onde geralmente deságua no mar ou em outro rio, tá? Isso vai depender do curso, né? Da onde ela está indo. O curso, né? Como eu já falei, é o caminho que o rio percorre da nascente até a foz, né? Do início até o seu final. O leito seria a faixa de terra abaixo das áreas vizinhas por onde o rio corre, né? Então é como a gente chama de canal, tá? Também tem essa especificação. Já as margens são faixas de terra situadas em cada um dos lados do leito, né? Ou seja, cada um dos lados dos canais, tá? Então as margens, né? Como a gente lembra do trabalho que a gente tem as margens, né? Em volta, a gente também utiliza isso nos rios, tá? A gente tem esses componentes. Aí tem uma ilustração, né, do rio, onde a gente tem a linha nascente no topo do morro, né, até a foz onde está desaguando ali. Então a gente tem todo esse caminho percorrido aí pelos rios, né? É um assunto muito importante, principalmente quando a gente fala a respeito de desenvolvimento da vida, né? A gente tem que citar o rio, até porque a água é algo imprescindível na vida, né? Então a gente tem ali, dentre aqueles componentes que a gente falou dos rios, a gente tem as foz, né? Que a gente falou no slide anterior. E a gente tem 3 tipos de foz, tá?
A gente tem em estuário, que é em forma de funil, né? Como a foz do rio Congo, né? Então ela é mais afunilada, então é chamada de estuário. Temos a delta, né? Foz em delta formado por um leque de canais e ilhas, né? Como o do rio Nilo. Então o delta, você lembre-se que é como se fosse um leque, né? Então é aberto, é um pouco mais aberto. O estuário é um pouco mais afunilado e a delta é um pouco mais aberta. E temos a foz mista, né? Com algumas ilhas laterais, mas com uma foz larga, como é o caso do rio Amazonas, né? Então a gente tem essa classificação de cada um deles, tá? Principalmente os 3 tipos de foz, né? São muito importantes para a gente estar identificando os tipos de foz, né? O determinada atividade que tem naquele local. Aí é um exemplo de cada uma das foz que eu falei, né? A primeira aqui em delta, né? A segunda em estuário, a terceira mista. Você vê que a delta aqui, ela tem, né, uns caminhos a ser seguidos. No estuário a gente já tem um único caminho, né, que vai se afunilando. E na foz mista a gente tem um grande canal aí, né? E tem uns rios na lateral, tá? A gente tem essas classificações aí, muito por conta do relevo, do clima daquele local, né? Isso tudo vai influenciando até nas ações humanas, né? Se a gente tem determinada construção, a gente tem um deslocamento, né? Um caminho feito ali, tá? Passando um pouco, né, mais adiante dos rios, a gente chega nas bacias hidrográficas, né? Onde podem ser definidas como a parte do relevo abastecida por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Esses últimos, né, os subafluentes, são pequenos rios que desaguam em rios intermediários que desaguam no rio principal. Então a gente tem as bacias hidrográficas como essa imagem aí já fala, né? É uma parte que a gente tem ali naquele relevo, né? Onde a gente tem pequenos rios, né? Que vão desaguando nos rios medianos intermediários, né? E esses rios intermediários vão desaguando no rio principal. Então é uma cadeia de rios que vão, né, desaguando até chegar no rio principal, tá? A gente tem a bacia hidrográfica muito importante para a gente entender determinada atividade, tá? A gente tem o rio principal, né? Uma caracterização, né? Como o rio de maior volume, localizado na região delimitada do relevo, né? Esse rio dá o nome de bacia, sendo o mais importante, pois é o mais utilizado, seja para transporte, seja para agricultura, seja para geração de energia. Então, o rio principal, como o próprio nome já diz, né? Ele é utilizado para diversas coisas, então ele é uma das partes mais importantes da bacia, tá? A gente tem um afluente, que é o rio intermediário, ao qual alimenta, né, o principal. Grandes bacias hidrográficas possuem vários afluentes, ou seja, vários rios intermediários, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do rio principal. Então a gente tem diversos afluentes dependendo da bacia, tá? Subafluente, rio de pequena vazão, que deságua no afluente do rio principal da bacia. Então é um rio um pouco menor, né? Esses pequenos também são importantes, pois alimentam todo o sistema, sendo em muitos casos a nascente da bacia. Então você vê que esses 3 primeiros tópicos aí, a gente não tem uma classificação, digamos assim, de importância. É claro que o rio principal, né, é onde a gente tem toda a atividade ali feita, mas a gente tem também a importância do afluente e a importância do subafluente. Então é como se cada um é caracterizado de acordo com a ajuda do outro, tá? A gente tem também, né, nos elementos da bacia o divisor de águas, né, onde a área que se delimita, né, as bacias hidrográficas, localizada na área mais alta do relevo. Nessa parte, a separação das águas, escoando para um lado e para o outro. Então é como a gente dividisse essa parte da água, né? Essa delimitação a gente chama de divisor de água. Temos também a várzea, quando a época de cheias dos rios, né, essa água transborda para as margens baixas que os acompanham. A área que suporta as águas que transbordam é chamada de várzea, né? Então essa área que está suportando as águas, né, que transbordam, na maioria das vezes, é chamada de várzea. A gente tem também a foz, que a gente já falou
no último slide, mas também faz parte ali dos elementos da bacia. E para a gente, né, tá reforçando o que seria a foz, é o local que o rio deságua em outra área com água, né? Podendo ser outro rio, lago, lagoa ou o mar, né? Então a gente tem todos esses elementos aí da bacia, tá? A aula de hoje é basicamente essa. A gente tem todas essas delimitações, né? A gente tem todas essas características falando a respeito dos rios. E na aula que vem a gente vai estar falando a respeito dos rios, né? Da composição hídrica do Brasil, né? De uma maneira mais ampla, né? A gente falou aqui das características gerais dos rios do mundo, né? E agora a gente vai delimitar um pouco mais, direcionar, né? Para a parte do Brasil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo.